Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje, olhando aí para âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Não esqueça, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas, com o objetivo aí de pessoas que gostam e trabalham do mercado financeiro aí começarem o dia bem informados. Você também pode acessar aí um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã, de forma gratuita diariamente. Hoje, dia 14 de outubro de 2021, tivemos ontem aí uma sessão das bolsas globais com bastante volatilidade, assim como nós já falávamos logo no início da manhã. E assim como sempre ressaltamos, o mercado é soberano e mesmo em meio a tanta volatilidade, o índice brasileiro, o Ibovespa, descolou dos mercados globais que fecharam em alta na sua grande maioria no dia de ontem. E aqui tivemos alta bem acima do restante dos mercados, então trazendo esse descolamento aí que inicialmente não era tão esperado. Ontem foi um dia aí de fortes perdas aí em relação ao minério de ferro, por conta aí do controle e também do menor consumo ali no mercado chinês. Petróleo também por conta de algumas falas, inclusive aí do presidente russo Putin aí, ressaltando aí que ele irá vender a quantidade de petróleo que seja necessária aí para a Europa, petróleo não, desculpa, gás natural para a Europa, o que obviamente pode reduzir também o abastecimento aí de a necessidade de petróleo e reduzir então a demanda, aumentando a oferta e reduzindo também o preço. Outro ponto importante olhando para o petróleo no dia de ontem foi o aumento aí das reservas de petróleo nos Estados Unidos, que também acaba impactando nesse sentido e podemos aí ter um viés diferente dos últimos dias, onde tivemos fortes altas e o barril do petróleo aí ficando acima dos $80, como falamos diariamente por aqui. Além disso tudo, alguns especialistas reforçam que a forte alta do índice Ibovespa aí no dia de ontem também vem por conta aí de diversos investimentos estrangeiros e também brasileiros aí aproveitando aí alguns preços descontados de diversas ações aí que caíram nas últimas semanas e automaticamente aí ficam com um preço mais atrativo e bom potencial de retorno aí no médio e no longo prazo. Olhando para o exterior, lá nos Estados Unidos, ontem foi dia de divulgação da ata do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, e aonde tem um parâmetro um pouco melhor ali, além dos discursos do FOMC, de membros do FOMC, um parâmetro um pouco melhor em relação à retirada de estímulos, né? A expectativa então é que os estímulos comecem já a ser retirados em novembro ou mais tardar início de dezembro, mas teremos que aguardar aí a reunião do Federal Reserve aí para essas definições que acontecem aí no próximo mês. Além disso, ontem nós tivemos a divulgação do CPI, que é o índice de inflação lá nos Estados Unidos, que veio ainda um pouco acima do esperado para setembro, alcançando aí níveis recordes aí que não se via em mais de uma década nos Estados Unidos em relação ao acumulado de inflação, o que também acaba preocupando e forçando um pouco mais essa questão da retirada de estímulos para reduzir também esse ímpeto de consumo e essa questão de oferta e demanda que gera inflação. A perspectiva aí é que essa retirada seja gradativa e leve aí até meados de 2022 para ser completa aí a retirada de estímulos aí, os 120 bilhões
de compra de títulos aí que o Banco Central norte-americano faz mensalmente, lembrando aí que boa parte disso são títulos públicos e cerca de 40% desse valor aí se refere aí a títulos privados que têm então maior risco, e esses devem ser os primeiros aí a serem retirados aí dos estímulos econômicos para evitar também esse risco. Ainda olhando aí para Estados Unidos, investidores com uma expectativa e uma ansiedade muito grande em relação à sanção do presidente Joe Biden sobre a prorrogação do teto da dívida pública, né, do teto de dívida que foi prorrogado até dezembro, e nos próximos dias aí devemos ter a sanção do presidente aí para que o governo, a máquina pública não pare, não dê um calote aí, que seria o primeiro caso lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso acabou impactando bastante no mercado e agora entramos numa forte expectativa em relação ao balanço das empresas listadas nas bolsas norte-americanas e europeias também, que obviamente aí devem dar a tônica aí nas próximas semanas para as principais bolsas globais também. Olhando aí para a Europa, além do ponto que nós acabamos de frisar dos balanços de empresas listadas, a economia europeia também ficava de olho os investidores aí na divulgação do CPI dos Estados Unidos e também na sua própria questão de inflação, mas também fechou em cenário positivo. Enquanto isso, na Ásia, tivemos as bolsas fechando em direções opostas, principalmente com investidores de olho aí em possíveis calotes, né, nos próximos dias aí, situações da Evergrande e de outras incorporadoras aí que podem dar calote aí em alguns pagamentos de dívidas públicas e principalmente aí pagamentos aí de juros, né, os cupons de juros aí de diversos investidores. Isso tudo tem impactado bastante o mercado e aguarda-se aí os próximos passos nesse sentido. Olhando aí de forma geral para números, fica mais fácil para que a gente possa interpretar tudo o que aconteceu no dia de ontem. O Ibovespa então se descolando e subindo 1,14% a 113.456 pontos. O índice ontem chegou até um pouco acima dos 114 mil pontos no meio da tarde, mas não conseguiu segurar nesse patamar, mas tivemos boa evolução em relação ao início do pregão. O dólar no dia de ontem aí ficou na casa dos 5,50, uma queda de 0,52%, com interferências aí do Banco Central, que falamos aí mais posteriormente. E as bolsas norte-americanas, temos a bolsa de tecnologia Nasdaq subindo 0,73 a 14.571 pontos, S&P 500 sobe 0,30 a 4.363 pontos e Dow Jones aí ficou literalmente no 0 a 0 a 34.377 pontos. Olhando para a Europa, o euro também caiu 0,25%, ficando na casa dos R$ 6,38, e as bolsas europeias fecharam da seguinte forma: DAX na Alemanha alta de 0,68, 15.249 pontos, o CAC na França alta de 0,75 a 6.597 pontos, e no Reino Unido uma alta mais tímida de 0,16% a 7.141 pontos. Já na Ásia, falávamos ontem no fechamento do nosso Morning Call, tivemos aí a China subindo 1,54% a 14.353 pontos e no Japão uma leve queda de 0,32% a 28.140 pontos. A tônica da semana parece que realmente as bolsas asiáticas devem continuar fechando em sentidos opostos, mas falamos um pouco mais aí no nosso fechamento do Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando aí para o cenário de cripto, voltamos aí com um cenário mais tranquilo e menos volátil a ter alta aí das principais criptomoedas. O Bitcoin aí subiu 3,13% no dia de ontem, enquanto o Ethereum aí subiu 2,94%, olhando aí para números do fechamento do dia de ontem.
petróleo futuro, assim como falávamos, houve aí uma redução em relação ao petróleo cotação diária e em relação ao petróleo cotação futura também tivemos aí pouca diferença. O Brent fechou a negociação a 83 dólares e 31 cents, praticamente lateralizando, mesmo acontecendo aí com o WTI que fechou a 80 dólares e 55 cents, negociação então de petróleo futuro. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, que mede aí a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, do mercado de ações, tivemos aí uma queda de 6,10% aí no índice VIX a 18,64 pontos. Metais futuro, tivemos aí o ouro subindo forte, mais de 2% aí no dia de ontem, cotação diária, e olhando aí para a cotação e perspectiva de final de outubro, também tivemos aí o ouro chegando a 1.792 dólares a onça, principalmente aí com aumento de juros nos Estados Unidos, e aí muitas pessoas aproveitando e correndo aí para o ouro como reserva de valor. Alumínio futuro aí também se mantendo na casa dos 3.053 dólares, um pouco menos do que a cotação do dia anterior, mas também forte alta nas últimas semanas. E o ferro refinado, que ontem aí caiu mais de 4%, fechou aí numa negociação futura a 122 reais, dólares, desculpa, e 29 cents a tonelada. Lembrando que o peso aí da queda no minério de ferro ontem pesou bastante também em relação às principais empresas da bolsa, né, a Vale principalmente, que tem um peso bem grande aí no índice Ibovespa como um todo. Fechamento aí das principais ações do índice Ibovespa no dia de ontem, tivemos entre as principais altas BPAN 4, que é Banco Pan, subindo 9,68% a R$ 15,86. Banco Inter também subindo forte, com BID4, as ações preferenciais subindo 8,71% a R$ 16,47. BID11, que são as ações Units, subindo 7,80% a R$ 48,40, devido aí à redução na curva de juros, um pouco de fechamento aí no juro futuro, a curva de juros, né? Tivemos aí com isso varejistas e também os bancos digitais, como o caso de Banco Pan e Banco Inter, subindo forte no dia de ontem. Pets 3 aí também, que é nova praticamente dentro do índice, subiu forte, 6,73% no dia de ontem, a R$ 23,47. E Pecar 3, que é o Pão de Açúcar, também Grupo Pão de Açúcar aí, subindo 6,72% a R$ 27,64. Fechamento então das principais altas no índice Ibovespa no dia de ontem. Já as principais baixas aí ficaram por conta de Prio 3, que é PetroRio, caindo 3,02% a R$ 26,95. Vale 3 caindo, aí a companhia Vale 2,96% a R$ 79,20. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caindo 2,31% a R$ 27,47. BRAP 4, né, que é Bradesco, também caindo 1,41% a R$ 53,96. E fechando aí com Usimin 5, Usiminas, que caiu 1,33% ontem a R$ 16,31. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa no dia de ontem. Hoje, dia 14 aí, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. Um deles aí é o crescimento do setor de serviços aqui no Brasil. Lembrando, né, a gente sempre ressalta que esse é um setor que sofreu bastante durante a pandemia, principalmente aí com lockdowns e com isolamento, as pessoas com maior receio. Então essa retomada do setor de serviços, além de demonstrar aí, crescimento da economia e retomada aí pós-pandemia, também pode sinalizar um aumento da inflação, apesar de termos aí já em diversos momentos visto aí especialistas e o próprio presidente do Banco Central reforçando aí que a inflação de serviços deve aumentar, mas proporcionalmente a inflação sobre bens duráveis, bens de longo prazo, né, tenham uma redução
e aí por isso deve se equivaler no final das contas, mas vale a pena ficar de olho então nesse indicador e nos desdobramentos disso aí para os próximos dias. Já olhando para o exterior, um dia aí de bastante movimentação, onde nós temos aí discursos de membros do Banco Central Europeu falando aí um pouco mais sobre essa questão da política monetária e a retirada de estímulos sem mexer muito aí com a retomada econômica, que é o grande desafio do Banco Central Europeu. Temos hoje divulgação do relatório mensal da IEA sobre a quantidade de petróleo lá nos Estados Unidos, que também pode impactar aí a questão do preço da commodity. Hoje tem divulgação aí dos novos empréstimos na China, discurso aí de membros do Comitê de Política Monetária Nacional lá no Reino Unido, assim como já aconteceu no dia de ontem, olhando aí para esse setor e quais as medidas aí, se serão medidas mais contracionistas em relação à política monetária no Reino Unido aí para conter a inflação e manter também a retomada econômica. Hoje, como acontece todas as quintas-feiras, nós temos aí a divulgação dos pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, que também podem aí reforçar a questão da retirada de estímulos do Federal Reserve. Temos a divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor, lá nos Estados Unidos, discurso de membros do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, e a divulgação oficial aí do estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que também pode mexer aí, como já falávamos, com a questão do preço aí da commodity, né, do petróleo de forma geral, impactando aí o restante aí do globo de forma geral. Olhando aí para alguns aspectos que podem impactar no dia de hoje o mercado financeiro. No âmbito político, aí temos no dia de ontem, já ontem à noite, final da noite, tivemos aí a Câmara dos Deputados aprovando o texto aí sobre o ICMS dos combustíveis. Lembrando aí, fazendo uma retrospectiva, o Arthur Lira, presidente de Petrobras aí para reduzir também esse preço dos combustíveis, subsidiar parte do valor dos combustíveis. Outra proposta aí foi a questão da redução do ICMS aí pelos estados e municípios, que ressaltaram aí, inclusive os estados, né, principalmente ICMS é um imposto estadual, e aí foi reforçado que não houve aumento aí no ICMS, mas sim o aumento dos combustíveis, ele é um efeito cascata por estar mais caro na refinaria. Temos aí um ICMS mais caro também, que acaba pesando aí no preço final dos combustíveis. E a proposta então que foi levada por Arthur Lira e essa comissão, e inclusive foi aprovada no dia de ontem, então, é utilizar a média dos últimos 2 anos em relação à cobrança do ICMS e aplicá-la então para a cobrança atual. Inicialmente ainda é necessário aí que o texto passe pelo Senado e depois por sanção do presidente Jair Bolsonaro, que provavelmente o presidente deve ser favorável, e olhando aí para o Senado, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado disse que também deve ter apoio aí dos senadores para a continuidade desse tema. A grande preocupação é que inicialmente inicia-se em 2022 somente aí essa mudança, e também aí no médio e longo prazo podemos aí então ter um aumento maior no combustível, olhando para essa média também, principalmente aí pelo momento em que estamos vivendo agora, mas são cenas aí para os próximos capítulos e ficamos de olho aqui para tratar sobre isso aqui no nosso Morning Call. Outro tema aí que surgiu quando falamos em questão de combustíveis de Petrobras principalmente, foi o tema da privatização, que ressurgiu, inclusive com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no dia de ontem, reforçando essa questão, até que ponto não seria necessário ou viável a privatização da Petrobras. Esse é um tema, obviamente, que envolve muito mais cenário corporativo e traz alguns outros impactos, mas esse tema retomado aí pelo âmbito político, pelo presidente da Câmara e outras lideranças, pode trazer também desdobramentos, e vale a pena ficar de olho então nos próximos dias nesses desdobramentos. Ontem também aí tivemos evoluções em relação à PEC dos precatórios, né, que ela mexe diretamente com o orçamento de 2022. Ela foi aprovada aí na comissão, o texto do relator a princípio, e deve ser votada ainda essa semana. O próprio Arthur Lira também aí
confiante de que terá a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara ainda essa semana. Alguns pontos importantes de se destacar: a reforma, a PEC dos precatórios, ela libera aí 63 bilhões aí para o orçamento 2022, e a ideia é que valores acima de 60 mil sejam parcelados com uma entrada de 15% e até 10 vezes o pagamento, né? Juristas aí alegam que esse texto ele não resolve o problema e também ele pode aí predizer, né, pode ser utilizado aí como um possível calote e pedaladas, né, pedaladas fiscais, por exemplo, que nós já tivemos lá a ex-presidente Dilma tendo problemas com essa questão, e podemos ter desdobramentos jurídicos nesse sentido também, o que defende aí alguns membros da OAB, lideranças da OAB a nível Brasil. Então aguardamos cenas dos próximos capítulos. O texto, e esse é um outro ponto importante, além de limitar esses pagamentos dos precatórios para o ano de 2022, limita também o judiciário, né, a quantidade de precatórios que o judiciário pode aprovar aí para os próximos anos. Isso também acaba trazendo um certo problema, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos e, obviamente, é importante essa votação aí para o orçamento 2022. Ontem também, e esse é um outro ponto bem polêmico que já estamos tratando há algumas semanas aqui, a questão aí da sabatina de André Mendonça, que é o indicado do atual presidente Jair Bolsonaro para compor a vaga no STF e voltar aí à Suprema Corte brasileira a ter o seu quadro completo. Ontem, Bolsonaro, então, ele reforçou que em breve o André Mendonça estará no STF, reforçando aí a pressão que tem sido feito principalmente aí sobre Davi Alcolumbre, que é o representante da Câmara de Constituição e Justiça, que deve fazer a sabatina do André Mendonça no Senado. Ele diz aí que ele se sente vítima de agressão por tamanha pressão que está sendo feita aí nesse sentido para essa sabatina. Já falávamos aí no dia de ontem aí que ele é contrário à indicação de André Mendonça e alega aí algumas situações específicas para esse atraso, além obviamente da agenda do Senado aí que é bem complexa. Dentro desse mesmo assunto, líderes evangélicos aí têm pressionado diversos senadores, né, da bancada evangélica e de outras bancadas também, para que essa sabatina do André Mendonça aconteça o quanto antes. Lembrando, então, a postura, o perfil de André Mendonça é bem aceito aí pelas bancadas evangélicas, inclusive aí, a indicação de André Mendonça pelo atual presidente Jair Bolsonaro foi no intuito de agradar parte do seu eleitorado, que é a bancada evangélica, por ser uma pessoa mais tradicional e conservadora, e houveram outras possibilidades que não foram aceitas inicialmente por Jair Bolsonaro, e agora aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Essa semana aí completam 3 meses desde a indicação de André Mendonça e ainda não finalizamos a sabatina e a inclusão dele junto aí às turmas do STF. Entrando e falando um pouquinho aí sobre economia e o que pode impactar o mercado aí no dia de hoje e no restante da semana. O diretor de políticas monetárias do Banco Central, em entrevista no dia de ontem, reforçou aí que, obviamente, a expectativa do Banco Central é manter o ritmo aí de aumento da taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, e com esse ritmo mantido aí, as mudanças não são tão abruptas, mas ele reforçou aí que, obviamente, existe um compromisso muito forte em relação a conter inflação e também conter a alta do câmbio, que também tem descolado bastante aí nas últimas semanas, mas que não é um compromisso do Banco Central manter esse ritmo de aumento na taxa de juros de 1 ponto percentual a cada nova reunião do Copom. A partir dessa situação, ele deixa bem claro aí que podem haver mudanças, né? Tanto um aperto maior em relação a essa taxa de juros, aumentando acima de 1 ponto percentual aí nas próximas reuniões, quanto a possibilidade aí de
ter um aumento inferior a 1 ponto percentual. Obviamente aí o cenário não indica esse aumento inferior, mas podemos aí ter desdobramentos diferentes do que aquilo que foi pré-contratado, digamos assim, após a última reunião do Copom. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas reforçamos aqui então como a inflação tem pesado aí bastante aí no cenário econômico brasileiro, inclusive aí forçando o Banco Central a rotineiramente aí aumentar a taxa de juros e se manifestar em relação a esse controle da inflação como um todo. Outro ponto, e ele está diretamente ligado à inflação, a crise hídrica, que juntamente com os combustíveis, o preço da energia elétrica são os grandes vilões aí nos últimos meses do aumento do IPCA, que é o índice de inflação oficial do país. Nós temos aí a bandeira vermelha 2, que já foi utilizada durante alguns meses. Em setembro tivemos aí a criação e o uso aí da bandeira de escassez, com um novo aumento aí na conta de luz dos brasileiros. E de acordo com o Ministério de Minas e Energia, como a crise hídrica tem apertado, os reservatórios estão em baixa, e principalmente aí pelo fato de se utilizar uma maior quantidade de termoelétricas para produção de energia, mesmo essa bandeira de escassez, que ela cobra um pouco a mais aí por consumos maiores de energia elétrica, não deve ser o suficiente para cobrir as contas. Então podemos ter desdobramentos nesse sentido, ou o governo subsidiando, ou novos aumentos aí em relação à conta de luz, que teria um aperto ainda maior para a inflação. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos e nas falas aí, principalmente aí dentro do Ministério de Minas e Energia, que trouxe essa informação. Ontem tivemos a ata do FOMC lá nos Estados Unidos, que reforçou a retirada de estímulos, provavelmente para novembro ou mais tardar início de dezembro. Deve ser um processo aí, o tapering, né, como é chamado lá nos Estados Unidos. Esse processo aí deve iniciar nesse período e deve ir até meados aí de 2022, esse processo de retirada de estímulos de forma gradativa. Como já falávamos na abertura, dos 120 bilhões de dólares aí que o governo compra de títulos mensalmente lá nos Estados Unidos, a maior parte deles são títulos públicos e cerca aí de 40% aí são títulos privados com maior risco. Esses devem ser os títulos aí que devem começar a ter uma liquidez menor lá nos Estados Unidos, com essa redução da compra também desses títulos aí por parte do Federal Reserve. Como falávamos já no início da semana, temos aí o início da divulgação de balanços do terceiro trimestre na Europa e nos Estados Unidos, o que pode fortalecer aí as bolsas globais. Se espera aí um crescimento aí de quase 30% aí das receitas de empresas listadas no índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas negociadas nas bolsas norte-americanas. Isso também deve acontecer semelhantemente na Europa, e no final da semana que vem começa aqui no Brasil também a temporada de balanços, onde também podemos aí ter um reforço em relação a altas na Bolsa Brasileira, mas lembrando, isso não é recomendação, o mercado é soberano e muita coisa já é precificada anteriormente, então aguardamos as cenas dos próximos capítulos. O Banco Central, essa semana, inclusive, aí, reforçou as operações de swap cambial, inclusive aí tendo um prejuízo com os swaps, principalmente para conter o avanço do dólar, a moeda norte-americana, no dia de ontem, uma postura aí que o Banco Central tem adotado de uma maneira mais ativa também, e forçando um pouco mais essa redução, ou não deixar subir mais o dólar, né, visto que tem pressionado bastante a exportação e falta produtos aqui internamente, além do fato de o dólar mais alto aí prejudicar o preço dos combustíveis, entre outros produtos aí importados. Então isso também tem mexido com a economia de forma geral. E olhando agora um pouquinho para cenário corporativo, algumas coisas que podem impactar o mercado de forma geral. Nubank aí pela primeira vez divulgando aí um resultado aí positivo, né? Fechou o primeiro semestre de 2021 com lucro, apesar de
todos os outros anos aí ter fechado aí com prejuízo. Ainda temos aí uma segunda perna para olhar, que é o segundo semestre, mas pela primeira vez um semestre com lucro então do Nubank, em um momento em que ele se aproxima aí do IPO, é o que dizem os especialistas, né, que já estaria inclusive contratado os bancos ali que fariam a abertura de capital, que coordenariam o IPO do Nubank lá nos Estados Unidos, e o Nubank aí que já se tornou o quarto maior banco aí da América Latina em capital, né, após as últimas injeções aí de recurso, além aí de ter uma grande carteira de clientes. Então pode movimentar o mercado também nesse sentido. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. A crise aí que falta principalmente de chips, né, semicondutores e insumos de forma geral, atacou agora e afetou a Apple, né, que irá reduzir a produção de iPhone devido à falta de insumos. E aí lembramos que com uma redução na produção, nós temos uma menor oferta, e se a demanda continuar na mesma proporção, temos um aumento de preços, o que também pode impactar com a inflação, mas vale a pena aí ficar de olho, principalmente aí em resultados da companhia aí para o quarto trimestre de 2021. A Cora Saúde e o setor de saúde, como a gente sempre fala, aí, tem crescido bastante, gerando opções também de investimento aí para os investidores brasileiros. Cora Saúde estuda aí uma nova emissão de ações, um follow-on de ações, né, para financiar a expansão e aquisições de novos hospitais aí para a Cora Saúde. Outras empresas também do setor de saúde ampliando esse setor de M&As e aquisições, principalmente. Então vale a pena ficar de olho. Lembrando, não é uma recomendação de compra, apenas trazendo aí notícias do mercado que inclusive estão disponíveis aí para acesso de qualquer pessoa. E tivemos aí, falamos bastante sobre marketplaces aí nessa semana, e os varejistas que têm apostado grandes fichas nos marketplaces aí como fonte alternativa aí de receita, né, onde eles recebem um FII, uma pequena comissão aí pelas vendas feitas aí pelos parceiros. Tivemos aí a empresa parceira aí de marketplaces aí do Mercado Livre, das lojas americanas, vazando aí cerca de 1,7 bilhões de registros de dados aí de usuários de forma geral. Então isso aí também preocupando nesse sentido, e podemos ter impacto aí nas ações de varejistas aí nos próximos dias. E a Cyrela, olhando aí um pouquinho para o setor de construção civil, teve aí uma alta aí de 32% aí nas vendas gerais no terceiro trimestre, assim como outras empresas aí do setor tiveram uma boa evolução, e podemos aí ter movimentos no mercado nesse sentido. Já são 6h23 da manhã. Vamos olhar um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado. Já temos as bolsas asiáticas fechadas nesse momento, onde na China tivemos uma lateralização após a forte alta do dia de ontem. A China fechou então com queda de 0,08%, lateralização negativa a 14.341 pontos. Lembrando aí que na China a intervenção do governo, além de alguns aspectos aí em relação a retomada aí de setores de carvão, como já falávamos aí essa semana, e o risco aí da Evergrande e outras incorporadoras darem calote, aí tem preocupado os mercados de forma geral, mas aguardamos aí cenas dos próximos capítulos. O que favoreceu em partes aí a China aí no dia de hoje foi a divulgação aí do índice de inflação na China, que desacelerou em relação aos últimos 6 meses, mas o preço aos produtores subiu, então trazendo aí contrapontos aí que acabaram mexendo com o mercado chinês. Olhando ainda na Ásia para a bolsa Nikkei no Japão, após quedas no dia de ontem, nós temos alta aí de 1,46% na bolsa japonesa, que fechou a 28.550 pontos. Olhando aí para o restante das bolsas globais, perspectiva de alta no dia de hoje, principalmente aí com essa perspectiva de divulgação de balanços de empresas listadas nas bolsas europeias e americanas, uma tendência então de bons momentos aí para as bolsas nos próximos dias. Nesse momento aí nós temos na Europa as bolsas já abertas, o DAX na Alemanha sobe 0,85,
O CAC na França sobe 0,70 e no Reino Unido a alta também é de 0,70% às 6h24 da manhã. Pré-market dos Estados Unidos também com perspectiva de alta. Temos aí Dow Jones subindo 0,60, S&P 500 subindo 0,70 e Nasdaq subindo 0,90. Esse é o cenário às 6h25 da manhã. Lembrando, o mercado é soberano, podemos ter mudanças aí, desde um olhar para indicadores, como outros cenários que podem impactar o resultado aí no mercado financeiro. Índice Bovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, com a possibilidade aí de potencializar resultados de acordo com o cenário interno ou trazer descolamentos, como ocorreu aí no dia de ontem. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo aqui ou posteriormente gravado. Não esqueça, depois deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e acessa um dos nossos grupos de WhatsApp também, para que você receba esse conteúdo em PDF gratuitamente todos os dias antes das 7 horas da manhã. Bons negócios, bom restante de semana e até amanhã, quando teremos mais um sextou aqui no nosso Morning Call. O que esperar do mercado hoje. Tchau, tchau.